Hoje é o dia da consciência negra. Na verdade, poderia se chamar consciência humana, seria bem melhor. Sobre racismo e sobre a questão do William Vac. Eu estava em Portugal e trabalhei com alguns africanos, principalmente angolanos, e eles falavam entre si, eles diziam: isto é coisa de preto, isto é preto fazer merda. E eu vendo aquilo, para mim era inconcebível, baiano, filho de preto. Eu me aproximei deles, e fiz amizade com eles, e eles: olha o Brasil que metece conosco. Eu falava de uma forma engraçada, portuguesa, mas diferente. Que eles, como se acentuassem as palavras. Nós falamos Antônio, usamos de forma fonalizada. Eles dizem como se colocasse um acento agudo no Antônio. Os portugueses também falam dessa maneira. Mas é bem compreensível. Principalmente os africanos que têm aquele vozeirão, falam assim bem com emoção, fica bem diferente. E aí eu perguntei para eles, eles usavam aquelas expressões normalmente, e eles me disseram que antes de 74, chamada Revolução dos Cravos, os portugueses já faziam investimentos em Angola e levavam profissionais para ensinar os negros lá a trabalharem. Quando eles estavam sozinhos trabalhando, eles faziam coisa errada, a coisa não saía certa porque eles não tinham aprendido direito, ou o esquecimento, enfim, porque eram novos aprendizes. Aí diziam: isso aí é o preto a fazer merda, isso é coisa de preto. E essas expressões se generalizaram entre eles, e os portugueses acabaram aprendendo isso. Aí veio a Revolução de 74, os portugueses foram expulsos de África, principalmente de Angola. Os comunistas já lá estavam, que tinham entrado já décadas antes com o Che Guevara. Os russos mandaram eles para lá, foram obrigados praticamente, porque os comunistas cubanos odiavam os negros, nunca houve nenhum negro no parlamento russo, no parlamento cubano, eles não permitiam. Os negros, os comunistas acabaram com cultos africanos, com o candomblé, mandaram muitos negros para campo de extermínio. Enfim, e os caras, aquilo estava tudo comunizado. Quando os portugueses saíram, os comunistas aqui, né, ligados aos russos, ao Che Guevara, assumiram o governo, estão lá, 30, 40 anos. Enfim, aí veio a Revolução dos Cravos e tal. Portugal, passou os anos, Portugal voltou a ter diplomacia com Angola. Eles tiveram que Portugal, a comunidade europeia injetou bilhões na economia portuguesa. Portugal tinha muito bairro de lata, o que a gente no Brasil conhece como favela, acabaram com aquilo tudo e foram construídos prédios, abriram-se muitas estradas. Esses prédios foram dados aos negros, a ciganos, portugueses pobres, e acabou com a favela, com o bairro de lata lá. E depois veio a Expo 98, então precisou de muita mão de obra. Então foi gente do quebra-buraco, Brasil, o leste europeu e os africanos. E os africanos levaram a expressão: é coisa de preto, é preto a fazer merda. E não existia essa história de racismo entre eles, nem os portugueses que brincavam, até os brasileiros acabaram entrando nessa brincadeira. Isso de alguma forma veio parar aqui no Brasil, foi o caso do William Vac. O cara não é racista, porra, eu não defendo ele não. Mas quando, porra, tava ali o cara buzinando, ele se irritou e falou: essa coisa de preto. É uma expressão que já é conhecida em África e na Europa. Foi isso originado pelos próprios negros. E eu confirmei essa história com empresários portugueses que estiveram em África. Então, classificar como racismo eu acho demais. E nós somos todos seres humanos e não pretos ou brancos. Eu mesmo. Eu sou filho de preto, eu tenho um pai preto e mãe branca. E eu sou o quê? Pô, se fosse classificar com as raças, quando meu pai tivesse colocado o esperma dele na minha mãe, o útero não teria recebido, pô. Mesma coisa, um homem branco põe seu esperma numa mulher negra, o útero da mulher, como é outra raça, não vai receber. Você já viu um ser humano emprenhar uma jumenta, uma cabrita? O tanto de estupro que existe e eles não... Porra, então não podemos ser classificados como raças. E todos sofremos dos mesmos males. Veja aí os heróis dos africanos. Nelson Mandela, um assassino, um cara que encheu a África do Sul de explosivos, matou muita gente, até gente do próprio, comunistas, da guerrilha dele. Ele mandou matar a mulher dele, ele na cadeia, ele dava ordem para que o Winnie Mandela, a mulher dele, mandasse executar os caras, queimou muita gente, tocava pneu na cabeça dos caras e queimava.
E ó, outro grande, Nelson Mandela nunca lutou por democracia, nem nunca lutou contra o apartheid. Ele queria o governo da África do Sul, ele estava ligando para preto nem para branco. A mesma coisa aqui no Brasil, os comunistas aí, a terrorista búlgara, o Zé Disseu, o cubano Zé Disseu, o Fernando Cardoso, vive batendo no presidente que lutava por democracia. Nada, lutava por democracia. Eles queriam tirar o governo militar, não era um governo ditadura, isso é mentira. Não houve ditadura que você sai do país, sai e volta quando você quer, que os governos eram eleitos pelo Congresso. Que história é essa de ditadura? Isso é mentira. Mas era um governo de exceção, um governo militar, sim. Mas os comunistas lutavam para tirar esses militares e entrarem eles com o governo stalinista, a semelhança de Cuba, a semelhança da Coreia do Norte. Então, informações que nós temos, que nós precisamos aplicar no conhecimento. Um grande herói dos negros, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares nunca lutou pela libertação dos negros, ele lutou pela libertação deles, se libertou, montou a fazenda dele em céu de negros, montou um harém de negras para o servir. E é herói dos negros. Os nossos heróis também, Che Guevara, um pilantra safado, um genocida. Olha o Fidel Castro, o Stalin, genocidas, e são adorados por brancos e por negros. Então essa história de racismo, isso é falácia, e nós temos que lutar, como diz o Morgan Freeman, pela consciência humana e não por consciência preta, ou branca, ou parda, ou seja lá o que for.